Tramita na Câmara Municipal um projeto do vereador Jackson Charles, do PSB, que fala de estacionamento fracionado. Na terça-feira, 11 de agosto, o parlamentar falou sobre o assunto e citou casos que acontecem em outras cidades no Brasil. Acredito que nós observamos uma desproporcionalidade muito grande no que diz respeito à cobrança do estacionamento na cidade de Anápolis, ou seja, na cidade de Anápolis, não, no estado e no Brasil. Nós apresentamos aqui um projeto que está tramitando na casa, está parado, na verdade, que determina a cobrança fracionada do estacionamento aqui em Anápolis. Mas por entendimento da Comissão de Justiça e Redação e também por entendimento de alguns magistrados na época, dizia ser de competência da União legislar sobre causa civil, ou seja, sobre questões financeiras. Então houve esse questionamento e nós achamos por bem aguardar um amparo maior da Justiça para poder o projeto vir novamente e ter êxito. E agora nós temos aí, dentro do nosso contexto, algumas decisões de magistrados, por exemplo, do Estado do Ceará, o Tribunal Superior de Justiça do Ceará determinou que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e que a cobrança fracionada, ela não tira os direitos dos comerciantes no que diz respeito a determinar valores, e sim apenas nas cobranças proporcionais e não desproporcionais como estava acontecendo. Portanto, nós observamos inclusive que alguns estados e algumas cidades do país já funcionam com leis dessa natureza. A exemplo de Curitiba, a exemplo de Fortaleza, a exemplo de Montes Claros, né? Enfim, várias cidades do Brasil já aplicaram a lei e ela está funcionando. E o que mais nos chamou a atenção foi uma decisão e uma lei aprovada na Câmara Municipal de Goiânia essa semana, onde foi aprovado pelos vereadores uma lei que determina a vaga técnica nos estacionamentos dos shoppings e comércios da cidade de Goiânia. O que é isso? Todos os shoppings terão determinado limite de vagas gratuitos para a população, ou seja, de 100 vagas, 20 vagas serão gratuitas. E isso está exatamente dentro do mesmo contexto. E que nós aqui em Anápolis também melhoraremos a nossa lei, colocando também a existência das vagas técnicas também nessa lei de fracionamento. O vereador explicou como funcionarão as cobranças nos estacionamentos de Anápolis, caso seu projeto seja aprovado. Exatamente. Claro que a nossa lei, inclusive, determina um tempo de tolerância, ou seja, 20 minutos de tolerância. Dentro daqueles 20 minutos, ele não paga nada. Continua o tempo de tolerância. Mas se ele ultrapassar os 20 minutos, ele vai pagar exatamente aquilo que ele usou. Ele não vai pagar, por exemplo, usar 30 minutos e pagar 1 hora. Isso aí é ilegal, é desproporcional, é vergonhoso. Na minha opinião, isso aí está fora totalmente de qualquer situação. E diz o seguinte, os próprios donos de estacionamento: ah, mas a pessoa pôs porque quis. Não pôs porque quis, Lucifan. A situação no trânsito está caótico. Às vezes a pessoa tem um assunto sério para ser resolvido, ele é obrigado a aceitar, a submeter aquela regra imposta pelo estacionamento. Portanto, eu não vejo uma justificativa plausível do dono do estabelecimento dizer: não, aqui está aberta a porta, você põe se quiser, põe se quiser, mas o município tem que resguardar a garantia da cobrança legal, decente para a população napolina. E a lei traz essa regulamentação. Esse é o objetivo da lei. Nós não queremos aqui, inclusive, nós observamos com muita, além da legalidade, de forma respeitosa com os comerciantes. E diga-se passagem, um grande número de estacionamentos na cidade não são regularizados. O município tem perdido arrecadações com estacionamentos feitos clandestinos na cidade. Então, a prefeitura também tem falhado nesse contexto. A fiscalização tem que ser maior nesses casos, porque a população é taxada, mas isso não é repassado para o município em termos de impostos. Portanto, nós queremos com isso regulamentar a situação dos estacionamentos e poder oferecer uma condição maior para que a pessoa tenha coragem e condições de colocar o seu veículo, ao invés de na rua, colocar em um estacionamento, garantindo assim a segurança do seu veículo. Mas o projeto de Jackson Charles ainda está nas comissões. Esse projeto já está nas comissões, está encaminhado e nós vamos agora dar prosseguimento nele. Vamos solicitá-lo ele novamente para poder
para poder fazer a alteração, incluindo, inclusive, o quesito de áreas técnicas, para que nós possamos poder dar esse benefício para a população napolina e agora com respaldo jurídico legal. A Constituição Estadual, ela é clara, Lucivan, ela diz no seu artigo 64 que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e também suplementar a legislação federal, a estadual, naquilo que assim o couber. E isso mostra que o município tem competência para isso. Nós queremos deixar, inclusive, que a regulamentação do projeto fique a cargo do Poder Executivo, que o Poder Executivo faça a regulamentação da forma da cobrança, através do PROCON, até porque eu quero chamar a atenção para o PROCON já de imediato e para os proprietários de estacionamentos, que não adianta majorar preço quando existe uma lei correndo na Câmara que versa sobre o assunto, porque aí pode acontecer dos estacionamentos, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a lei foi aprovada e eles majoraram o preço do estacionamento para compensar, mas que a Justiça derrubou a majoração, porque não é permitido você fazer a majoração em detrimento a uma lei existente. Portanto, eu quero dar o direito, inclusive a prerrogativa, do Executivo fazer a regulamentação da forma desse fracionamento, mas que seja fracionado.